Olá, irmãos e irmãs. Nesse vídeo, exploramos a parábola do joio e o trigo, uma das parábolas mais conhecidas de Jesus. Vamos analisar o seu significado profundo e como ela se aplica à nossa vida cotidiana. A parábola, encontrada no Evangelho de Mateus, compara o reino dos céus a um campo onde o trigo e o joio crescem juntos até sua colheita. Mostraremos o simbolismo de cada elemento da história e que ela revela sobre a convivência entre o bem e o mal do mundo. Assista para entender melhor esta parábola e como suas lições podem impactar sua fé e a visão na vida. A parábola do joio e o trigo. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto o homem dormia, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Porém, quando a erva cresceu e deu fruto, então apareceu também o joio. Chegando os servos do dono do campo, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Pois de onde vem o joio? Respondeu-lhes: Homem inimigo é quem fez isso. Os servos continuaram: Queres então que vamos arrancá-lo? Não, respondeu ele, para que não suceda que, tirando o joio, arranquei juntamente com ele o trigo. Deixar crescer ambos juntos até a sua ceifa. E no tempo da ceifa, direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para os queimar, mas recolhei o trigo no meu celeiro. Tendo acabado de proferir a parábola do semeador, Cristo, de maneira inteligente, continuou a valer-se da mesma temática quando, em seguida, proclamou a parábola do joio e do trigo, tratando agora de qualidades da semente. Ensinou-nos que o reino do céu é semelhante ao homem que semeou a boa semente no campo. No entanto, um inimigo, a fim de prejudicá-lo, aproveitando de que os homens dormiam, semeou no meio do trigo e partiu. O joio é uma erva daninha, muito parecida com o trigo, cuja semelhança é tal que apenas pode-se distinguir um do outro com certa facilidade quando os frutos começam a surgir. Por essa razão, foi que o Senhor, na parábola, instruiu seus servos a aguardarem o tempo da ceifa para que o joio fosse efetivamente separado do trigo. Nessa parábola, a boa semente continua sendo a palavra de Deus. Ainda assim, por mais que Jesus nos tenha presenteado com as boas sementes, e por mais clara que seja, pura e singela, a sua doutrina, ao ser recebida pelos homens, atraiu o inimigo que tentam destruí-la, e interesseiros que se aproveitam dela, trazendo falsas interpretações e desvirtuando em sua essência, tal como o joio semeado no meio do trigo. O joio representa, portanto, as más ideias, que se misturam muitas vezes com as boas. É o que fazem os homens com a sublime doutrina do Cristo, que por ignorância ou má fé tem sido usada há muito tempo como pretexto para desunião, manipulação de massas, guerras, opressões, entre outras perversidades, esquecendo-se dos princípios de amor e caridade estabelecido pelo Mestre. Importante ressaltar que, conforme vemos na parábola, o inimigo se aproveitou que os homens dormiam para semear o joio entre o trigo. Isso significa dizer que, quando o homem está desatento e não vigia a si e aos seus atos, abre espaço necessário para que o mal se infiltre. Por isso, nos recomenda Cristo incansavelmente: orai e vigiai. O reino dos céus, sob a ótica cristã, representa a evolução, a caminhada para o estágio da perfeição espiritual. Os ceifeiros representam Deus
e os espíritos trabalhadores do bem, que selecionam aqueles que deram bons frutos daqueles que não os fizerem, a fim de que sejam direcionados corretamente para o seu destino a que os cumprir. O fogo ao qual o joio será lançado representa não instantaneamente o inferno, mas sim as novas adversidades, provas e expiações que os espíritos seres humanos, tomados pelas más inclinações, terão de enfrentar, para que eles sejam arrancado todo o joio e permaneça somente o trigo. Portanto, ainda que Deus nos tenha enviado Jesus para nos transmitir seus sublimes ensinamentos, o mal ainda caminha no meio dos homens, uma vez que somos falhos em vigiar e compreender a verdadeira lei de Deus. No entanto, Cristo, por meio dessa parábola, nos assegura que no tempo certo as más ideias serão totalmente aniquiladas, enquanto as boas perdurarão, de forma que a transição da Terra para um planeta melhor, um planeta de regeneração, se concretizará, aonde o bem finalmente prevalecerá sobre o mal. Além disso, podemos interpretar o tempo da ceifa não só como nossa transição, mas também como uma transição de vida para a morte, ou melhor, o mundo material para o nosso mundo espiritual. É nessa ocasião que os seres humanos serão julgados e selecionados de acordo com as boas ou as más ações que praticaram aqui na Terra. Os maus, representados pelo joio, serão queimados, entre aspas, ou seja, terão de passar por novas provas e novos trabalhos de expiações. Já os bons espíritos, os seres humanos representados pelo trigo, aquele que se atearam os ensinamentos do Mestre e foram resignados ante os males dessa terra, cumprindo finalmente com a sua missão, serão reunidos no celeiro, ou seja, receberão a recompensa pelos seus esforços e boas ações, dando um enorme passo rumo à perfeição. Ademais, cabe lembrar que o joio se distingue do trigo principalmente por conta dos seus frutos. Por essa razão, temos o dever moral de submetermos nossas ideias e tendência ao criativo da razão, do bom senso de moral cristã, pois conforme Jesus nos alertou, não pode haver uma árvore boa dar maus frutos, ou uma árvore má dar bons frutos. Devemos, pois, esforçarmos para assimilar as boas ideias, bem como os ensinamentos do grande Mestre Jesus. Ainda que, a princípio, algumas ideias boas e más se confundam, por conta da nossa falha e capacidade de discernimento, tal como o trigo e o joio, com o tempo poderemos distingui-la pelo teor de seus frutos. Cabe a nós, portanto, abdicar das práticas que não gerem bons resultados, a fim de que possamos nos dedicar a ações do trabalho, do bem e da caridade, conforme Jesus nos ensinou. Irmãos, já chegado o momento da ceifa, que possamos nos assemelhar ao trigo, cultivando sempre as boas ideias, vigiando nossas ações, de modo que vivamos como Cristo nos instruiu. Dentre todas as sementes que recebamos, que possamos analisar os seus frutos e ceifar de nós aqueles que forem como joio. Não há tempo de a perder, tenhamos fé, pois Jesus, nosso Mestre, está no comando dessa santa colheita.